Olá, pessoal, sejam bem-vindos, né? Estou fazendo aqui a gravação da resolução das questões de uma banca bem diferente, né? Que a gente não está acostumado a ver, principalmente aí na GCM, que é a banca ACES, acho que é assim que fala, né? Se não for, me perdoe. É um edital muito diferente aí de matemática, muito específico, né? Até comentei com o Marquinhos que parecia um edital para uma prova de específico da área de exatas, né? Para a área de matemática, engenharia, porque muitos itens muito específicos que não tem costume de aparecer em nenhuma prova da GCM, de nenhuma outra banca que nós tenhamos visto, né? Então, vou fazer aqui a resolução dessas 10 questões com vocês, para vocês terem uma ideia, né, até no nível de complexidade que foram essas questões aí dessa banca diferente, né, que apareceu aí do Instituto APSES. Então, vou compartilhar aqui na tela, né, estou compartilhando com vocês, deixa eu só ampliar para ficar melhor, né, tá numerado, tá, com a numeração das questões da prova, então começa na questão de número 11, raciocínio lógico matemático, né? Então, além do edital de matemática, também tinha questões específicas aí de raciocínio lógico, tá? Então, a questão 11, ele fala que são 7 processos administrativos, numerados de 1 a 7, estão sobre uma mesa de um gestor público para análise imediata. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, numerados de 1 a 7. Desejando organizar o fluxo de trabalho, o gestor decide sortear, ó, sorteio lembra probabilidade, né? Inclusive, as alternativas nos leva à ideia de probabilidade. Porém, para a gente calcular essa probabilidade, tem algo diferente, ó. Ele só vai sortear simultaneamente 2 desses processos para iniciar a leitura. Qual a probabilidade de que o produto na matemática é multiplicação dos números dos 2 processos sorteados, seja de um número par. Então, a gente vai sortear 2 números. Quando eu multiplicar esses 2 números, precisa ser um número par. Então, o que é a probabilidade? É o que eu quero em relação a um total, né? O evento que está sendo perguntado, sorteio de 2 números que quando a gente multiplicar vai dar um número par, em relação a todas as possibilidades, né? Que possibilidades essa no total? De 7 cartões, de 7 processos, eu ir combinando de 2 em 2. Então, é uma questão bem específica de probabilidade, mas também com análise combinatória, porque para eu fazer a probabilidade, eu preciso do total de possibilidades. O que é meu total? Uma combinação de 7 processos, combinando de 2 em 2. Eu tenho 7 números e eu preciso fazer essas combinações de 2 em 2 processos, né? 2 em 2 sorteados. Aí depois eu vou analisar esses 2 cartões, onde o produto, né, seja um número par, para a gente chegar na fração da probabilidade. O que é combinação, né? O 7 é o N, o 2 é o que está agrupando, é o que está permutando, é o que está sendo trocado de 2 em 2. A gente chama de P na formulinha da combinação. N fatorial, 7 fatorial, dividido por 2 fatorial e 7 menos 2. Então, 7, 2 e 5. Abro de cima até chegar no maior de baixo, ó, 7, 6, 5, para que a gente simplifique o 5 com 5, e 2 fatorial é 2, porque é a mesma coisa que 2 vezes 1. 7 vezes 6, 42, dividido por 2. Ou seja, nós temos 21 modos diferentes de sortear 2 processos de 1 a 7. Então, 21 é o meu total. Agora, o evento. O que é o evento? Os 2 números, o produto ser par. Então, vou começar combinando, né? Começando com o número 1. 1 vezes 2 vai dar 2, ó, é par. 1 vezes 3? Não. 1 vezes 4 é 4 e é par. 1 vezes 5? Não. 1 vezes 6? 6 é par e 1 vezes 7 não rola. Então,
Se eu sortear um dos cartões sendo 1, eu tenho 3 modos. Se o primeiro cartão for 2, 2 com 1 não pode, porque 1 com 2 é a mesma coisa, tá? Então, se o primeiro cartão for 2 e o segundo cartão for 2, não tem jeito, né? Porque o número 2 já saiu, então pode ser 2 com 3. 2 com 3, 6. Todos os números multiplicados por 2 são pares, então eu posso multiplicar por 2 todos os outros números que vai dar um número par. Ó, 2 vezes 4 vai dar 8, 2 vezes 5 vai dar 10, 2 vezes 6 vai dar 12 e 2 multiplicando 7 vai dar 14. Então, são 3 modos começando com 1 e são 1, 2, 3, 4, 5 começando com 2. Começando com 3. 3 vezes 1 não, né? Porque vai ser ímpar. 3 vezes 2 já tem, 12 vezes 3. 3 vezes 4 vai dar 12. 3 vezes 6 vai dar 18. Então, com 3 eu tenho 2 chances. Começando com 4. 4 vezes 1 não, porque já tem 1 vezes 4. 4 vezes 2 não, porque já tem 2 vezes 4. E 4 vezes 3 já saiu 3 vezes 4. Então, tem que ser 4 vezes 5, que vai dar 20. 4 vezes 6, que vai dar 24. E 4 vezes 7, que vai dar 28. Começando com 5. Começando com 5. 5 vezes 6, que vai dar 30. 5 vezes 7 não pode, porque vai dar 35. Então, só 5 vezes 6. Deixa eu apagar. Pronto. E começando com 6. 6 vezes 1 já foi 1 vezes 6. 6 vezes 2 já foi 2 vezes 6. 6 vezes 3 já foi 3 vezes 6. 6 vezes 4 já foi 4 vezes 6. Então, só nos resta... Isso 5 vezes 6 também já foi, né? 6 vezes 5. 6 vezes 7, que vai dar 42. Então, são quantas chances de eu sortear 2 números e o produto ser um número par? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, o que é a probabilidade? Vou colocar aqui, ó. Minha probabilidade é 15 possibilidades de um total de 21. Só que a banca não vai deixar 15 por 21, ela vai simplificar. Simplificar por 3 vai dar 5 em cima e vai dar 21 por 3 vai dar 7. 5 sobre 7, a questão, né? A alternativa correta é a letra A, 5 sétimos. Então, probabilidade, mas que também era necessário análise combinatória. A gente precisou de combinação para descobrir o total e combinando os cartõezinhos, aí os números para o produto ser par. Na questão 12, ó, uma questão de raciocínio lógico, que vai nos levar aos diagramas lógicos, tá? Em uma organização, todo funcionário ao todo, ó, todo funcionário que participa de treinamentos obrigatórios realiza uma avaliação final. Então, quem está dentro? Os funcionários que participam de treinamentos. Então, eu vou fazer assim, ó, treinamentos dentro da avaliação final, ó, dentro da avaliação final. Todo mundo que participa de treinamento realiza a avaliação final. Não quer dizer que todo mundo que faz a avaliação final treinou. Contrário, não pode. Além disso, todo funcionário que realiza a avaliação final recebe uma pontuação mínima de 70 pontos. Então, essa bola maior, esse diagrama maior que eu fiz de avaliação final, vai estar dentro de quem todo mundo está fazendo pontuação mínima de 70 pontos. Mínima de 70 pontos, tá? Mínimo quer dizer, pode ser 70 ou mais. Então, todo mundo que fez treinamento realizou a avaliação final e também tem, no mínimo, 70 pontos. Isso é uma certeza. O contrário já não é. Pedro participou de um treinamento obrigatório. Olha que legal. Então, onde está o Pedro? Dentro do T. Se o Pedro está dentro do treinamento, quer dizer que ele fez a avaliação final e que, no mínimo, ele tem 70 pontos. Isso é uma certeza, tá? Com base
exclusivamente nessas informações, então não pode ficar no pode ser que sim, pode ser que não, tem que ter certeza. Identifique a conclusão lógica necessária, aquela que a gente tem certeza, tá? Letra A. Pedro realizou a avaliação final e obteve exatamente 70 pontos? Não, é no mínimo. Mínimo pode ser 70 ou mais. Por isso não é a letra A. Letra B. Pedro participou do treinamento, mas não recebeu pontuação mínima. Se está no treinamento, está dentro da pontuação mínima. Não pode ser a B. Letra C. Pedro necessariamente obteve pelo menos 70 pontos na avaliação final. Com certeza. Pelo menos, no mínimo. Né? Ele pode ser 70 ou mais. Letra C de certa resposta. Diagrama lógico, tá? Questão 13, gente, nunca vi numa prova, né, da GCM, ou vou falar para vocês que nem é padrão, né, de nos concursos eles cobrarem uma equação reduzida da circunferência. Eu vejo sim, né, em provas específicas de exatas, né, como eu disse para vocês, equação reduzida da circunferência, né? Que tipo de equação é essa? Ela tem essa carinha, né? Toda a circunferência no plano cartesiano, quando a gente coloca no plano cartesiano, ela tem um centro, ela tem coordenadas nesse centro, que a gente chama de A e de B. A fórmula, né, a equação reduzida, ela é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado. E esse A e esse B é o centro, tá? É o centro da circunferência. Então, no sistema de monitoramento por radar de uma guarda portuária, a área de alcance da antena fixa foi delimitada como a circunferência. O técnico responsável identificou que o centro dessa área tem as coordenadas 2 e 3. Então, o x vale 2 e o y vale 3. Ou seja, gente, o A troca por 2 e o B troca por 3, tá? E o raio troca por 4. Então, na hora que colocar especificamente na fórmula, né, tem que conhecer, vai ficar x menos 2 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado, e 4 ao quadrado é 16. Essa é a equação reduzida da circunferência, né, que cai onde? Em vestibulares, né, e em alguns concursos específicos, mas esse edital foi diferentão, né? Questão 14. Durante a análise financeira de um pequeno comércio, um consultor determinou que o lucro em função de x segue essa função, ó, f de x igual menos x ao quadrado mais 60x menos 500. Melhor se ele tivesse usado o lucro em função de x, né? Mas, enfim, não vai atrapalhar a nossa resolução. X representa a quantidade de unidades vendidas. Com base na função quadrática, avalie as seguintes afirmações. As afirmações, gente, elas vão falar de máximo, de mínimo, então a gente precisa do vértice. É uma parábola, também algo muito específico, tá, gente? Vértice de parábola, né? Nós já comentei, não canso de falar, né, que é um edital bem diferente, né? E a parábola tem concavidade para baixo. Então, eu tenho aqui uma função de segundo grau, né, em que a minha parábola tem concavidade para baixo. Então, se ela tem concavidade para baixo, ela tem um ponto mais alto, que é o vértice, que a gente chama de máximo, né, de valor máximo. Como que eu sei que ela tem concavidade para baixo? Porque o A é negativo, o A é menor que zero. Para ter o valor máximo, eu tenho o x do vértice e o y do vértice. O que é x do vértice? X do vértice é menos b sobre 2a, então é uma fórmula. E o y do vértice, menos delta sobre 4a. Dá para fazer sem a fórmula se a gente descobrir as raízes, né, por Bhaskara, e aí o x do vértice é quem está no meio das raízes. Encontrou o x do vértice, ao invés de decorar a fórmula do y, volta na função, troca no lugar do x e faz a continha. Também a gente chega no y do vértice, tá? Então, o x do vértice, que é a quantidade de unidades vendidas, ele vai ser menos, quem que é o b, ó? Quem acompanha o x,
e o A é menos 1. Então, 2 vezes menos 1. Menos 60 dividido por menos 2, então 30 unidades é o x do vértice. O y do vértice, eu posso falar que é f de 30. Eu venho e troco o meu x por 30. Então, vai ficar menos 30 ao quadrado, 60 vezes 30, menos 500, que vai dar menos 900, mais 1.800, menos 500. No final das contas, vai dar 400, tá? Então, o lucro vai ser de 400 se vender 30 peças. É isso que a gente tem que interpretar, tá? A quantidade de unidades que maximiza o lucro é 30 unidades. Verdadeiro, ó, a gente acabou de calcular o x do vértice. O valor do lucro para atingir, né, o lucro máximo é 500. Não, a gente acabou de fazer as contas e deu 400. O lucro é nulo quando a empresa vende exatamente 10 ou 50 unidades. Lucro nulo quer dizer raízes, né, onde corta o eixo X, são as raízes, tá? Se eu tenho uma parábola de concavidade para baixo, e que no meio está dando 30, né? 30, ele tem que estar entre dois valores que podem ser o 10 e o 50, com certeza. Né? De 10 a 50, quem está no meio é 30. Então, vai cortar o eixo X no 10 e no 50. Então, o item 3 é correto. E a 4, a representação gráfica da função, a parábola, tá certo? Concavidade para cima, não. Para baixo. Por que para baixo? Porque o A é negativo. Então, 1 e 3, letra B, apenas 1 e 3 são corretas, tá? Na questão 15, uma questãozinha que vai envolver volume, né? E paralelepípedo, que também é bem comum. O engenheiro civil vai projetar um reservatório de água em formato de um paralelepípedo, uma caixinha formada só por retângulos, ó, paralelepípedo, tá? E ele tem 8 de comprimento, 6 de largura e 3 de profundidade. 6 por 8 por 3. Por questões estruturais, decide-se aumentar o comprimento em 20%, dobrar a largura e reduzir a profundidade em 1/3 da medida original. Então, a nova caixa ela vai ter comprimento, aumentar 20%. O que é um aumento? 100 mais 20, 120. Ó, 120% de 8. 8 vezes 12 é 96. Quando eu dividir por 10, 9,6. Dobrar a largura, então vai para 12. E a profundidade vai reduzir em 1/3. Então, o que é 1/3 de 3? 1/3 de 3 é 1. Então, vai reduzir em uma unidade. Então, ela passa a ter 2 unidades. Provavelmente, ele vai pedir um novo volume, a capacidade final desse reservatório após as alterações. Como que eu calculo o volume de uma caixinha como um paralelepípedo? Comprimento, largura e altura. Só multiplicar as medidas, tá? A área do chão multiplicado pela altura. Então, é 9,6 vezes 12 vezes 2. Multiplicando tudo com muita alegria, a gente vai chegar ali em 230,4. 230,4 metros cúbicos, que está na C de certa resposta, tá? Na sequência, gente, questão 16, uma questão que vai envolver aí progressão aritmética, né? PA, PG, no caso vai ser PA. Ele fala que relatórios de produtividade de uma central de atendimentos indicam que o número de chamados atendidos diariamente por um novo software cresce segundo uma progressão aritmética, PA, tá? Terceiro dia de implantação tem 14 atendimentos. Então, olha só, a gente não tem o primeiro termo, nem o segundo, a gente tem o terceiro, que são 14 atendimentos. Depois,
quarto não tenho, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Aí eu tenho o 10º dia, que é 56. Então, a gente tem o A3 e o A10, terceiro e o 10º, tá? Aí ele pede para analisar as assertivas e classificar como verdadeiro ou falso. O 20º termo dessa sequência corresponde a 116. Mas para a gente responder o 20º, a gente precisa da razão, né? Como que eu encontro a razão da minha progressão aritmética? Se eu pegar o A10 que eu tenho, né, meu 10º termo, ele é o meu terceiro termo, mas quantas vezes eu vou passar pela razão, né? Porque vai somando sempre o mesmo número, que é a razão. Então, do terceiro para o 10º, eu passo 7 vezes pela razão. É 10 menos 3, eu passo 7 vezes pela razão. Então, 56, 14, mais 7R. 56 menos 14, né? Quando eu subtrair ali, né? O 56 menos 14 vai ficar 42, é igual a 7R, e a razão é igual a 6. Então, sempre a gente vai somando 6 de 6 em 6. E se eu precisar voltar, eu desconto 6. Então, se eu precisar voltar, 14 menos 6, meu segundo termo é 8, e se eu voltar 6, meu primeiro termo é o número 2. Como que eu chego no 20º termo, né? Eu posso chegar no 20º termo usando o 10º? Posso. Né? Para eu chegar no 20º termo, eu vou colocar aqui, ó. A20 vai ser o 10º, mais do 10º para o 20º, eu vou passar 10 vezes pela razão. 10 vezes 6. Então, eu tenho 56 mais 60, que é, sim, 116. Vai dar 56, que é o A10, mais 60, 10 vezes pela razão, vai dar 116. Opa, eu marquei X, gente, não estou acostumada a marcar X, é verdadeiro o primeiro, tá? Se o primeiro é verdadeiro, então a letra B e a letra C já rodou. Então, eu já sei que é a A e a D, e eu já sei que o segundo é falso. Então, não precisa nem perder tempo na prova, o segundo é falso. Então, quem vai definir é o terceiro item. O primeiro termo da progressão é 2. Ó, até voltei já e cheguei no primeiro termo, que é 2. Ó, que maravilha, é verdadeiro. Então, eu já sei que a resposta correta é a A de acertamos, tá? Na 17, gente, para realizar a manutenção preventiva de 2 servidores em um galpão industrial, um técnico precisa se deslocar do ponto A, de coordenadas 1 e 2, até o ponto B, de coordenadas 6 e 14. Vamos colocar no plano cartesiano, ó, eixo X e eixo Y. Coordenadas, sempre o primeiro é X, o segundo é Y. Então, X para 1 e 2, o Y. Então, esse aqui é o primeiro ponto, que ele chama de A. E o B é 6 e 14. O meu está fora de escala, tá, gente? 6 deveria estar um pouquinho mais para frente, né? O 14, então, deveria estar bem mais lá em cima. Mas, na hora da prova, a gente nem tem muito espaço. O importante é você entender o que está fazendo, ó. Ponto B. Provavelmente ele vai querer essa distância aqui, ó, entre o A e o B, tá? Ele quer saber essa distância entre o A e o B. Considere que o deslocamento será feito em linha reta e que as unidades estão na mesma escala. Qual é a distância entre os dois servidores? Vamos fechar um triângulo retângulo? Ai, que beleza, ó. Triângulo retângulo. De 1 até 6, eu tenho 5 unidades. De 2 a 14, eu tenho 12 unidades. Temos um triângulo retângulo e o teorema mais famoso é o de Pitágoras. Distância ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. A hipotenusa sempre quem está na frente do ângulo reto e os outros dois lados são os catetos. 25 com 144, distância ao quadrado é 169, e a raiz, gente, de 169 são 13 unidades. A de acertamos, tá? Então, 17 foi a letra A.
Essa já, né, pegou um pouco menos, apesar daí da prova ter um grau bem elevado aí, né? A 18 é uma questão de raciocínio lógico envolvendo sequências, mas a banca pelo menos foi boazinha, porque ela falou mais ou menos qual é o padrão. Está relacionado à posição da letra no alfabeto, tá? Uma equipe de criptografia desenvolveu um código baseado na posição das letras. Cada letra representa o seu número. Por exemplo, a letra D, né? Se a gente colocar o alfabeto, A, B, C, D, E, F, G, ó. O A é 1, B é 2, C é 3, ó. O D é 4, o E é 5, o F 6, o G é 7, H vai ser 8. Então, é exatamente o que ele está colocando, ó. A letra e o número, tá? Com base na regularidade observada, quer dizer, né, a letra e sua posição, determine a posição da próxima letra da sequência. Então, ele parou ali, né? D, 4, 8, deixa eu colocar aqui, ó. 4, 8, 11, 15 e 18. Então, 4 é o D, o 8 é o H, o 11 é o K, tá, gente? Vocês continuarem alfabeto, vocês vão ter essa certeza. 15 para a gente vai ser a letra O e 18 para a gente vai ser a letra R, tá? Mas qual é o padrão que existe entre esses números? Olha só, 4 para 8 eu somo 4, 8 para 11 eu somo 3, 11 para 15 eu somo 4, 15 para 8 eu somo 3. Então, seguindo o padrão, eu vou somar 4. 18 com 4 vai ser 22. Então, que letra vai ocupar o 22? Eu nem preciso, porque a próxima letra ocupa a posição 22, ó. C de certa resposta, tá? Na 19, gente, uma questão que vai envolver conjuntos. Olha a leitura, ó. Em um departamento de tecnologia com 30 funcionários, foi realizada uma pesquisa sobre a proficiência em idiomas estrangeiros. Verificou-se que 15 colaboradores dominam inglês. Então, inglês é igual a 15, 11 é espanhol e 10 não domina nenhum. Vou colocar assim, ó, nenhum, 10. Quantos funcionários dominam apenas inglês? Só inglês ele quer, tá? Apenas inglês. E quantos dominam apenas espanhol? Só espanhol. Tem diferença? Com certeza, tá? É o clássico problema das bolinhas em conjuntos, né? Operações entre conjuntos. Inglês, bolinha do espanhol, total 30 funcionários, tudo que está aqui dentro tem que dar 30. 10 está fora das bolinhas, mas está entre os 30. E quando eu juntar inglês e espanhol, eu tenho intersecção, eu tenho meio. Quando ele fala 15, 15 é tudo, inclusive com o meio. Quando ele fala 11, 11 também está incluindo o meio. Como que eu acho esse meio, essa intersecção? Soma 15 com 11, 26 mais 10 vai dar 36. Mas o total não é 30? Ah, então, não tem 6 a mais? Quem são esses 6 a mais? A galera do meio. Quem está no meio, tá? Então, se tudo de inglês tem que dar 15, 15 menos 6, se eu descontar 6, quem vai falar só inglês? 9 pessoas. Então, eu já tenho resposta, olha a letra D. Espanhol não tem que dar 11, mas quem está nesse lugar é só espanhol, então eu tenho que pegar 11 menos 6, ó, vai dar 5. Então, 9 falam só inglês e 5 vão falar só espanhol. D de Deus, tá? E a questão 20 ali, para fechar, gente, é uma questãozinha. Não, ele começa ferrando todo mundo, né? Aí termina um pouco mais leve com a regra de 3 composta, que aí sim, né? A regra de 3, conjuntos que a gente fez na 19 são clássicos, que tem costume de aparecer nas provas, né? Em um setor de protocolo, 18 servidores analisam 1.080 processos em 6 dias. Então, ele falou de servidores, processos.
mantendo o mesmo ritmo diário. Então, nós temos dias. 18 servidores, 1.080 processos em 6 dias. Mantendo o mesmo ritmo diário, para antecipar a entrega, a chefia quer concluir 1.500 processos em 5 dias, sem alterar a produtividade individual. Considerando que todos os servidores trabalham na mesma quantidade de horas, não há perda de eficiência, vamos fazer de conta que a gente acredita que todo mundo trabalha igual, né? Nessas condições, quantos servidores a equipe deve ter? Então, X nos servidores. Regra de 3 composta, tá? Analisando todo mundo separado, cada coluna tem a sua proporção. Servidores, pessoal, são os trabalhadores. Trabalhador com produção é diretamente proporcional. Aumenta a produção, aumenta trabalhadores. Agora, trabalhador com tempo sempre vai ser inverso, sempre, tá bom? Começa sempre com a coluninha do X, produção não muda, que são os processos, 1.080 e 1.500, inverte o tempo, 5 vai para cima e o 6 vem para baixo. Vamos cortar um zero para nossa alegria, né? Ó, cortei um zerinho. E aqui a gente tem 18 sobre x, 108 dividido por 150 e 5 dividido por 6. Se quiser simplificar, gente, dá para simplificar por 5 na diagonal, sem problema nenhum, tá? Se vocês quiserem simplificar. Se não quiser simplificar, se quiser fazer todo o cálculo normalmente, ó, 18 sobre x, 108 vezes 5, ó, 5 vezes 8, 40, 0 aqui vai ficar 4, 540. E 6 vezes 150 vai ser 900. Ó, vou cortar um zero. O 54,90 dá para dividir por 9, para nossa alegria. Aí vai ficar 6 em cima e vai ficar 10 embaixo, tá? 18 sobre x e 6 sobre 10, multiplicando em cruz, 6x igual a 180. 180 dividido por 6, a gente tem 30 servidores ali na letra D, pessoal. Bom, prontinho, corrigido aí para vocês as 10 questõezinhas dessa banca, totalmente diferente, né, do padrão que a gente tem acostumado a ver, né? Muito diferente, um nível bem elevado, né? Com tópicos do edital que não tem costume de aparecer numa prova da GCM, né? Mas tá aí a correção e tomara que tenha ajudado, né? Vocês entenderem um pouquinho do que essa banca cobrou, tá bom? Um abraço, gente. Até a próxima. Não deixem de estudar aí para gabaritar, né, as provas que vocês, né, estão tentando, né, e vão continuar prestando aí para cada vez mais gabaritar e conquistar aquela vaga tão sonhada. Abraço daqui da professora Tati, MGL Concursos.